Hoje nós temos como mediador da nossa conversa o Maurício Manfre, que é assessor especial para assuntos internacionais da São Paulo Chamber. Ele acabou de levantar a mãozinha. Obrigada, Maurício. E a gente tem um convidado especial hoje, que é o Guilherme Gilsani. Guto, você compartilha o Guilherme Gilsani para vocês nos acompanharem aqui. Ele é advogado, ele é consultor jurídico especialista em direito processual civil, penal e trabalhista pela Instituição Toledo de Ensino, ITE, especialista em direito empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Ele também é membro da lista de mediadores de diversas câmaras privadas e coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial de São Paulo. Eu queria, então, passar as palavras para o Maurício. Maurício, vamos lá iniciar a live de hoje? Obrigada. Pois bem, obrigado, Glória. Bom dia a todos, bom dia, Guilherme. Hoje é o meu companheiro aqui de apresentação. Agradeço a todos vocês mais uma vez por estarem conosco em mais esta live, mais este webinar, tratando de assuntos fundamentais para o nosso avanço, para o nosso desenvolvimento no comércio exterior. Isso é fundamental para nós. O tema de hoje, para mim, é um tema muito especial. Eu recentemente concluí um programa de mestrado na Espanha e o tema que eu adotei foi exatamente a questão dos conflitos comerciais, a forma que a pequena empresa tem de solucionar conflitos comerciais. Eu estou há 30 anos no comércio exterior e por conta desses fatos eu me interesso muito pelos temas de desenvolvimento das exportações e das importações. E hoje chegamos no momento de falar sobre esse assunto, um assunto muito importante para todos nós. Eu tenho uma apresentação para pontuar a minha fala, com a permissão de todos, eu a trarei aqui à tela. Maravilha. E aí eu trago para vocês exatamente esse tema, que, como eu comentei, uma pesquisa que eu montei em 2019, ano passado, com 50 empresas experientes. Isso é muito importante saber. Eu fiz uma pesquisa direta, graças a essa rede de relacionamentos que eu construí ao longo do tempo profissionalmente, eu consegui aqui 50 empresas experientes e atuantes no comércio exterior para saber a respeito dos problemas, dos conflitos do comércio exterior. E essa minha pesquisa demonstrou que 90% dos conflitos comerciais internacionais são causados por apenas 6 motivos. E esses 6 motivos são exatamente estes daqui, ó. Veja se você que atua no comércio exterior ou que quer atuar. Se você atua, você se identifica. Se você não atua, nós vamos te dar as orientações sobre como evitar esses problemas. E aí os principais problemas, o maior deles é a falta de pagamento. Nessa condição, você exportador, eventualmente vai enfrentar problemas na falta de pagamento por parte do seu importador. 36,2% dos conflitos são decorrentes desse item. Qualidade da mercadoria. Aqui o problema é do exportador. O exportador que envia produtos em qualidade inferior àquela que era esperada. E aí, considerando que nós estamos aqui falando que essa pesquisa foi em cima de empresas brasileiras, então nós estamos falando que o problema da qualidade veio do lado do importador. O importador embarcou produto com qualidade inferior ao negociado. 20% foram esses casos. Prazo de entrega, 11% dos problemas. Interpretação do Incoterm, 11,22%. Eu apresentei este número quando nós apresentamos Incoterms há 2 semanas. E aí 11% é o erro da interpretação do Incoterm, que causa também conflitos. Por quê? Porque decorre a responsabilidade. Se houve sinistro, quem arca com prejuízo? Não, sou eu. Não, é você. Você, não sou eu. Isso dá também conflito. Quantidade da mercadoria. Fechei 10 mil toneladas, me entregou só 9 mil. É outro problema muito sério, porque eu paguei por 10 e recebi menos. Falha na entrega de documentos. E isso, o que acarreta a falha de entrega de documentos? Acarreta demurras. Nós que operamos aí no comércio exterior sabemos da história, não é? O documento demora a chegar, não chega corretamente, tem erro, tem falha da emissão, e aí eu não consigo retirar minha mercadoria do porto e começo a pagar demurras. De tudo que vem em cima dos meus custos é custo perdido. Eu não havia considerado, ele tira recurso, ele tira a receita, ele tira a minha lucratividade.
E outros motivos gerais, 6%. Notem, 6 causas maiores de impacto. 90% está ali dentro desses problemas que a gente mostrou. E essas empresas, no comércio exterior, como é que elas recorrem à solução? Como elas buscam solução quando esse problema acontece? 63% delas busca negociar diretamente com o seu parceiro comercial para solucionar. 63% fazem isso. Gente, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é base da pesquisa realizada dentro do âmbito da dissertação de mestrado e foi analisada, avaliada, sabatinada, e a gente teve que ser tivemos que buscar muitas explicações das causas. E aí, quando nós entendemos que 63% buscam solucionar esses conflitos pela negociação direta, ou seja, eu exportador, o meu importador, tivemos um conflito decorrente de pagamento, que é o maior deles, e eu tento me resolver com o meu importador para solucionar o problema. 63% começa assim. Infelizmente, nem todos conseguem resolver o problema negociando diretamente. Mas ele tenta negociar, e quando não consegue, 11,08% usam mediação e arbitragem. Vejam que é muito baixo o índice de mediação e arbitragem ainda, mas ele é maior que os demais. Porque os demais são 7,9% vão atrás de advogados nos países onde está o devedor, por exemplo, né, ou o causador do problema, porque alguém sempre sai prejudicado. Quando tem um conflito, gente, alguém está no prejuízo. Então, o prejudicado é que busca a solução do problema. No caso, se for um exportador que não recebeu, ele tenta negociar, não consegue, ele não tinha uma cláusula, um contrato com cláusula de mediação e arbitragem, ele vai atrás de um advogado. Advogado que está lá no país do devedor, não é? Ou ele usa empresa de cobrança, 6,6% usa empresa de cobrança, e outros 6,6% usam a intervenção de organizações, das mais variadas. Uma das mais utilizadas nesse processo são as câmaras de comércio. Elas entram para uma câmara de comércio bilateral, entenda assim. Uma câmara de comércio bilateral, então, Brasil, Marrakech, por exemplo, eu entro peço ajuda à Câmara Brasil-Marrakech para tentar me ajudar a receber o pagamento ou solucionar alguma coisa. Então, esse aqui é o escopo de como procedem buscando a solução. E 4% vão na ação judicial. Nós vamos falar sobre a ação judicial, mas você vê que o percentual da ação judicial é muito pequeno. Por quê? Exatamente por conta da grande complexidade, morosidade, custo e baixo índice de eficácia que as ações judiciais no âmbito do conflito comercial internacional têm. Então, a ação judicial ela é realmente... Quando a coisa está perdida, não tem jeito, você não tinha um contrato com uma cláusula arbitral ou de mediação, o que te sobra é o meio judicial. Então, dependendo do tamanho da causa, ou você abandona o assunto e perde, porque os custos de uma ação judicial serão altos. O Guilherme, na apresentação dele, vai fazer uma demonstração, um comparativo, que você verá de forma clara esse número. Pois bem, e agora eu trago para você, lembrando que eu estou apenas fazendo a fase de introdução, eu trago para você os elementos de como evitar conflitos. Eles acontecem. Você pode evitá-los? Você tem uma série de atitudes a fazer para evitá-los? Sim, você tem. Por exemplo, os conflitos decorrentes de falta de pagamento. Como você faz? Como você se precaver? Escolha condições seguras como carta de crédito ou pagamento antecipado. Para que você garanta o recebimento, você tem que ter instrumentos que garantam. Muitas vezes, infelizmente, faz parte do nosso mundo dos negócios, eu tenho uma oportunidade de venda, é um pedido imperdível, mas o meu comprador, exatamente por ele estar alavancado na negociação, ele tem mais poder do que eu, porque ele tem o dinheiro e eu preciso vender, eu topo condições comerciais que não são adequadas para mim, para me proteger no negócio. Razão pela qual a falta de pagamento é um dos maiores conflitos, não é? Então, como eu evito a falta de pagamento? Garanto que vai receber antes de embarcar, antes da mercadoria sair. Mas eu preciso vender. Então, nós temos que trabalhar esses elementos. Mas esse é o caminho, uma carta de crédito. Mas tem custo.
providencia aí um desconto. Gente, isso é negociável, mas nós temos que buscar as nossas realidades. Isso é fundamental. Então, esse seria o caminho de evitar o problema com a falta de pagamento. No pagamento antecipado, trabalhando aí com um determinado setor, determinados setores da economia brasileira fazem suas exportações de uma forma muito simples. É 20 ou 30% de antecipação do dinheiro para começar a produção. E aí, quando o produto estará pronto, embalado, preparado, já separado para embarque, o saldo chega e o embarque é liberado. Esse é um dos melhores dos mundos, certo? Porque você não tem os custos de uma carta de crédito, tem a simplificação, mas depende do quê? Depende da confiança do seu comprador, né? Depende da confiança do importador em relação a você, exportador. Se você conquistar essa confiança, é o melhor dos mundos. E se o seu produto é um produto demandado, diferenciado, vai fazer toda a diferença para o seu importador, melhor dos mundos. Vamos investir nisso. Segundo item, os problemas decorrentes da qualidade ou quantidade de mercadoria. Poxa, como é que eu resolvo isso? Muitos anos atrás, no setor químico, uma das principais formas de garantir que esses problemas não acontecessem, e no tema químico, gente, é muito grande. Eu fiz uma importação uma vez, determinado país da Ásia, isso tem uns 15 anos, talvez mais de 20. Comprei determinado produto químico, que esse produto químico, a aparência dele era basicamente um pó branco. Olha só o problema. É um pó branco para ser usado lá num determinado setor da indústria química. E foi um container. Comprei um container de 40 pés do tal do pó branco. E era um produto químico chamado melanina, ou melamina. Melanina é outra coisa. Era melamina. Chegou o container, 20 pés, tal, desembaraçou, pagou imposto. Chegou na fábrica, abriu, mandou para a produção. O supervisor de produção fala: Maurício, desce aqui. Falei, desci. Ele pegou com a mão, ele pegou o pó branco e falou: dá a mão aqui. Jogou na minha mão. Experimenta isso aí. Falei, você é louco? Vou experimentar produto químico? É sal, cara. Você comprou um container de 40 pés de sal. Gente, como é que eu resolvo um problema desse? Vocês já passaram por isso? A partir daí, nunca mais embarcamos nada sem ter a famosa inspeção prévia ao embarque. A gente viu que aqueles $250 da inspeção prévia valia muito a pena. Então, é um jeito de você evitar problemas de qualidade e quantidade. Então, existem certificadoras aí muito famosas. Eu não vou falar nome de ninguém porque, né, é inadequado. Mas você sabe, uma certificadora, uma inspetora internacional, ela faz toda a diferença nessas horas. E você resolve aí com uma pequena taxa esses problemas. Decorrentes da má interpretação de Incoterm. Gente, esse não tem jeito. Aí, para resolver esse problema, você vai ter que assistir a nossa live número 10, que falamos do Incoterm, para que você, então, relembre das responsabilidades. Nós fizemos, eu acredito, um trabalho muito bom, mostrando ali que o grande problema é onde se transfere a responsabilidade, onde estava lá o pontinho de exclamação da transferência do risco. É nisso que está o grande problema. Então, é atenção e conhecimento sobre as obrigações de cada modalidade. E em quarto lugar, que cobre aí também 2 dos problemas, é prazo de entrega e envio de documentos. Como resolver isso? Você precisa de um contrato comercial prévio ao embarque com cláusulas penais. O que é cláusula penal? É a cláusula que impõe multas diárias, mensais, etc., para que quem está oferecendo aí outro lado da moeda, né, cumpra suas obrigações sob pena de sofrer penalidades. Ah, mas como é que eu vou cobrar? O importante é que o indivíduo saiba que você tem instrumentos para exercitar seu direito, para proteger o seu direito. Isso é fundamental. Pois bem, e como garantir a segurança nas operações, então? Diante de tantos problemas, diante de tantas situações e circunstâncias, como é que eu me garanto? Como é que eu me protejo? Falamos lá de uma forma prática o que você pode fazer para evitar. Agora vamos falar de uma forma sistêmica de como você pode se proteger. Então, para que você garanta segurança nas suas operações comerciais internacionais, primeiro, tenha um contrato simples e objetivo antes da operação. Ah, mas o contrato é complicado. Parou? Você sabia que a sua fatura pro forma, ela tem fins de contrato? Desde que seja utilizado como tal. Você faz a sua pro forma. Todo mundo faz pro forma.
porque o seu importador ele precisa da proforma para fazer procedimentos aduaneiros prévios. Então, a sua proforma ela pode se converter no instrumento contratual. Por quê? Ela tem todos os dados da operação. Quem está vendendo, quem está comprando, o que está comprando, por quanto está pagando, em quanto tempo vai pagar, qual Incoterm, está tudo ali. O que você precisa fazer? Só melhorar na parte de observações, colocar algumas observações pequenas, algumas cláusulas penais ali, ó, no caso de não cumprimento de prazo de entrega ou entrega de documentos, é $1.000 por semana. Bonitinho, ó, simplesinho. E outra, a gente vai falar sobre isso. Estou falando aqui, ó, inclua cláusulas penais, multas por descumprimento de obrigações. E, fundamental, inclua cláusula que determina que todos os conflitos serão solucionados por meio de mediação e arbitragem realizados por câmaras competentes e reconhecidas. E é isso aqui que começa a nos chamar exatamente o tema que o Guilherme vai nos apresentar. Por quê? No ambiente mundial, gente, o Brasil, é triste falar isso, mas é um reconhecimento importante. Para que a gente resolva um problema, primeiro eu tenho que reconhecer que eu tenho um problema. O Brasil é um bebezinho no mundo do comércio internacional. O Brasil entrou no mundo do comércio internacional, sabe quando? Para valer? Eu estava lá, eu vi. Foi a partir de 1990, quando aquele presidente, que tem 2 L's no nome, resolveu abrir as fronteiras do Brasil. Vamos mandar, o Brasil vai abrir as fronteiras e vamos... Até então, o Brasil vivia uma experiência de protecionismo elevado, com base naquilo que Celso Furtado promoveu no seu tempo, da industrialização do Brasil, né, da nacionalização de importações. O Brasil se tornou, para proteger a sua indústria que estava nascendo, ele se tornou exatamente uma grande bolha protetora contra aquilo que vinha do exterior. Consequentemente, o Brasil só acordou no susto quando aquele presidente resolveu abrir fronteiras. Primeira indústria que sofreu a miséria foi a indústria têxtil, porque começou a chegar produto têxtil da Ásia aos rodos, e aí fez o que fez, vocês sabem disso. Vocês que estavam lá, como eu estava lá, nós vimos isso acontecer. Por conta disso, o Brasil demorou muito a assimilar toda a evolução do comércio internacional nos seus instrumentos de segurança jurídica da relação. Esse é um dos fatos. O Guilherme vai comentar aqui, esses instrumentos de arbitragem é um elemento tão antigo que tem um tratado internacional assinado em Nova York muitos anos atrás, que é a base de toda a solução de conflitos comerciais internacionais. Por quê? Porque existe um elemento no nosso sistema judicial, tanto do Brasil como de qualquer país, da Suécia, da Finlândia, vou colocar só, né, Inglaterra, existe um elemento que os procedimentos judiciais, eles são muito característicos de cada país. E para que você entenda e se submeta a essa condição, que nós tem até uma pergunta que eu vou responder quando chegar a hora, sobre essa extraterritorialidade nos conflitos comerciais, você vai ver essa problemática. Por conta disso, uma das principais ferramentas para garantir a segurança jurídica, né, das suas operações comerciais é que você tenha um contrato minimamente escrito que considere lá que todo e qualquer conflito decorrente deste negócio será submetido à mediação e arbitragem pela Câmara tal. Gente, a partir do momento que você tem isso no seu negócio, no seu contrato, o seu cliente ou a sua parte, o seu parceiro comercial, ele pensará 3 vezes antes de tentar te dar um golpe, seja de qualidade, quantidade, pagamento, porque ele sabe que isso funciona, ele será acionado de uma forma dinâmica, rápida e eficaz para a solução do problema. E é isso que o Brasil ainda, gente, vejam, ainda não evoluímos nisso. Como você viu ali nos números, apenas 11% de 50%. É uma estatística, em termos em termos acadêmicos, é uma estatística elevada, é um processo de análise alto. 11 de 50 experientes, atuantes, usam. Espera aí, alguma coisa está errada. E aí, quando nós vamos saber por quê, só terminando essa página aqui, então você tem uma cláusula da sua mediação e arbitragem,
E os exportadores, isso aqui é fundamental, os exportadores podem e devem eleger câmaras de mediação e arbitragem com sede em seus próprios países. É interessante, quando eu fiz essa pesquisa, eu falei, diga aí uma câmara de comércio que tenha metodologia de mediação e arbitragem que você conhece. 80% indicaram a Câmara de Comércio Internacional que está com sede em Paris. Mais renomada foi ela foi a inovadora, ela trouxe esse conhecimento. De fato, ela é referência nesse ambiente. Ela criou todas as normas base para a Lex Mercatória, você que já ouviu falar disso sabe o que é. Então, a Lex Mercatória foi compilada por organizações internacionais, como a UNCITRAL, como a Unidroit. Aí, ó, só os advogados entendem muito desse grupinho, mas a Unidroit, a UNCITRAL, são elementos são órgãos internacionais, organismos internacionais que se dedicam à construção de um conjunto normativo, não é lei, é norma, que você, para usá-la, você tem que concordar em usá-la, e a Câmara de Comércio Internacional como grande elemento consolidador dessa informação, que transformou isso em normas, em regras, em modelos, para que você adote o modelo. Sabe uma coisa importante no contrato? O contrato, no âmbito internacional, o contrato tem a seguinte interpretação. O contrato faz lei entre as partes. É isso que você tem que entender. Com isso, eu mostro para você por que tem tão baixa utilização na mediação e arbitragem nos nossos negócios internacionais. 37,8% responderam. Eu desconheço os procedimentos. Então, gente, o desconhecimento está exatamente casado ao elemento que eu mencionei há pouco, que o Brasil é um bebezinho no ambiente comercial internacional. Estamos aprendendo, estamos aí chegando, talvez na quarta série primária, nas atuações comerciais internacionais. Lembrem, nós mal passamos de 1% do comércio internacional mundial. Então, nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar. E para que isso aconteça, eu preciso entender um pouco mais dessas ferramentas que primeiro me dão proteção. Como é que eu vou à luta? Quando eu sei que estou protegido. Como é que eu enfrento aí uma saraivada de bala? Se eu tiver de colete à prova de bala, eu vou em cima. Umas coisas doidas de se falar. Mas é exatamente isso. Se eu tenho instrumentos de proteção que me protejam para que eu possa avançar, para que eu possa efetivamente fazer aquilo que o inglês diz que é fazer uma venture, nós traduzimos como uma aventura comercial, mas para que eu possa me aventurar, avançar, para que eu possa inovar, eu tenho que estar protegido, porque senão eu quebro a cara e tenho prejuízo. Então, esse aqui, 37,8% é desconhecimento. 21% fala que é custo elevado. Eu vou falar disso já já. E 18,9% é a falta de cláusula contratual. Quando tem um contrato, que é uma proforma male preparada, aceita pelas partes, né? O exportador assina a proforma e o importador assina reconhecendo e aceitando os termos, você tem um contrato estabelecido formal, expresso, tá? No âmbito jurídico é assim que a gente fala. Caso contrário, você tem ali uma relação meio tácita. Ó, essa é a proposta, esse é o pedido. Beleza, manda aí. Você consegue fazer o vínculo, mas demora um pouco. Então, vamos formalizar as coisas. E aí, outras razões aí variadas, 21%. E aí eu volto aqui no tema de custos elevados. Desconhecimento e custo elevado. Como há desconhecimento, o pensamento do custo elevado, ele se baseia exatamente nas referências mundiais. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, está à disposição, ó, o site é esse, está aberto para você conhecer. Veja, isso daqui é a calculadora de custos de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris. E aí eu coloquei ali, moeda, dólar, valor, 100 mil dólares, para facilitar nosso entendimento. Procedimento ordinário, não é o expedited, que é o expresso, para solucionar rápido. E coloquei apenas um árbitro. Poderia colocar 3. Pus um, para ver aí no mínimo. E aí, o valor da disputa, número de árbitros, a escala do ano, isso aqui é uma base de pensamento aí de 2017, dentro dos contextos, que eles nos dão exatamente, é uma média geral do que foi que aconteceu, tá? Para que você tenha uma ideia. E aí, os FIIs, né? Os honorários. O mínimo, 4.300, o médio, 10 mil e o máximo, 15 mil. E aí, a calculadora pega a média
de árbitros. Veja, cada árbitro leva 10 mil dólares. Se você colocar 3, ali vai subir para 30 mil dólares, ok? Eu coloquei um só, são só 10 mil dólares. Soma 10 mil dólares, ó, tá aqui. Cadê o meu cursor? Tá aqui, 10 mil dólares para o árbitro. Despesas administrativas, 5.700. Total, 15.800. Uma causa de 100 mil dólares, 15.800, ou seja, 15,8% é o custo da Câmara de Comércio Internacional. Existem câmaras aqui no Brasil que se baseiam também em seus custos com valores semelhantes a estes. Lembrando, se eu colocar aqui 3 árbitros, eu vou ter 30 mil dólares aqui, então aqui eu vou ter 35 mil dólares em cima de 100 mil, eu tenho 35% de custo para o procedimento arbitral. Mas são 100 mil dólares. Ah, mas eu não fiz, eu vou entrar na justiça. Tá, talvez você um dia receba, um dia você ganhe. Porque é muito, muito complexo. Esse aqui é o caminho. Mas é caro, hein? 100 mil? Bom, você quer 100 mil? Você quer gastar 35 para pegar 100? Quer gastar 15 para pegar 100? Não tem outra alternativa, Maurício? Pois bem, tem. Nós temos o conhecimento e é exatamente aqui que eu apresento para vocês. Perdão pela longa introdução, mas eu entendi que era necessário que houvesse esse entendimento do fato diante de nós para que eu busque realmente essa proteção que está à minha disposição, ao meu alcance, aqui dentro da casa. Vamos conhecer os procedimentos e custos da mediação e arbitragem para a solução de conflitos comerciais desenvolvidos pela CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial de São Paulo. Está ligada a nós, a Câmara Comercial, a Associação Comercial de São Paulo. Então, gente, aqui eu agradeço a atenção até aqui. Perdoem mais uma vez pela minha longa introdução, mas eu apresento aqui vocês o Guilherme. E o Guilherme Giussani é exatamente o responsável por esse tema. Eu, então, sem mais delongas, entrego a palavra ao Guilherme. Guilherme, sucesso aí agora na apresentação. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite da SP Chamber para falar de um assunto tão interessante para os exportadores e ao comércio exterior também. Agradeço a Glória, ao nosso presidente Ticolá, ao nosso presidente Alfredo Cutati pelo convite. Bom, já fico feliz que eu vi entre os nossos parceiros, Glória, a Associação Comercial de Birigui, e eu sou da região noroeste do estado de São Paulo, então eu sou da terrinha quente, então já fico feliz que a nossa região está ajudando aí. A minha cidade, a Birigui pertence à região metropolitana da minha cidade, que é a Grande Braúna. Tem 6 mil habitantes a minha cidade, então eu fico feliz aqui de ter a Associação Comercial de Birigui apoiando essa iniciativa do Comex. Bom, vamos falar um pouco sobre o assunto. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Então, senhores, primeiro o Maurício identificou, no caso das empresas de exportação, alguns pontos importantes em relação aos maiores problemas e as formas de resolução desses problemas. Hoje nós temos várias portas de resolução de conflitos existentes no nosso ordenamento. E uma delas, duas delas são a mediação e a arbitragem. Mas para o comércio exterior, os contratos internacionais, a gente restringe basicamente nessas duas, porque são as mais utilizadas no comércio exterior. E isso eu estou falando das grandes empresas que têm um suporte jurídico grande, que tem um departamento jurídico, tem empresas baseadas fora do país, enfim, tem todo. Mas para as pequenas e médias empresas exportadoras, a estatística mostrada pelo Maurício mostrou que o desconhecimento dos procedimentos é o que mais aflige essas empresas. E a gente não pode imaginar um conflito internacional sendo resolvido por contratações de advogados lá no país de fora, por desconhecimento, primeiro, da legislação, de como esse país atua. Isso é muito importante, porque nós estamos dando um tiro praticamente no escuro, porque nós não temos familiaridade com a legislação daquele país. Ações judiciais, nós também não temos conhecimento
como funciona naquele país e também no nosso país. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o nosso cenário no nacional em relação ao Poder Judiciário nosso. Hoje nós temos 109 milhões de processos em andamento, gente, em toda a justiça brasileira. Se você imaginar que todo processo tem um autor e réu, nós temos a população do Brasil brigando na justiça. Então, é um número absurdo de processos. O custo do serviço nosso para a justiça, R$ 387 por habitante, independente se você está utilizando o serviço ou não, que isso é pior, nós estamos pagando por não utilizar, ou pagando para aqueles que utilizam muito. E quem utiliza muito, via de regra, é a própria União, que é um dos maiores, os maiores demandantes da própria justiça. Então, nós estamos pagando a conta dos outros. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje por volta de 18 mil magistrados no Brasil e cada magistrado, cada juiz recebe por ano 1.500 novos processos para julgar. Isso é humanamente impossível dentro da estrutura que a gente conhece do Poder Judiciário brasileiro. Dessas demandas, quase 80% estão na Justiça Estadual, quer dizer, na nossa justiça, né, no âmbito estadual. E o tempo médio, para nossa surpresa, de duração de um processo do começo ao fim dele, 8 anos e meio. Então, para aqueles 4% que utiliza a ação judicial na recuperação dos seus conflitos internacionais, provavelmente aguardar 8 anos e meio para uma conclusão de um processo, por falta de pagamento, vamos lá para ver o seu crédito recuperado, acontece muita coisa durante esse período, nós não temos fôlego e não conseguimos esperar tanto tempo para isso. Então, hoje o caminho, essa porta de entrada no Poder Judiciário, ela é falha, ela não me dá a resposta que eu pretendo. Então, de cara, gente, nós precisamos descartar essa hipótese logo no início das nossas negociações ou das nossas transações internacionais, porque o risco de você entrar numa demanda do judiciário demora muito, é custoso e é público. Então, todo mundo está sabendo o que está acontecendo na sua vida empresarial. E aí, nós começamos a mostrar algumas alternativas, que a primeira delas, de cara, vem o processo de mediação. O processo de mediação, ele começou a ser utilizado há muito tempo atrás e muito voltado à área de família. Mas as relações empresariais começaram a ficar tão complexas que viram por bem utilizar esse método de resolução de conflitos nas relações empresariais. E agora, de uns 5 anos para cá, este processo de resolução de conflitos ficou ainda muito forte nas relações internacionais. Porque ele é uma forma de resolução de conflito, ou resolve os seus contratos que têm um conflito de uma forma muito simplificada e muito rápida, que é o que nós, pequenos e médios empresários, mais precisamos nesse momento, era de uma resposta rápida, porque nós precisamos fazer negócio, a gente não precisa ficar pensando em conflito. A gente tem que negociar, a gente tem que vender, a gente tem que produzir. Então, não adianta eu propor uma demanda num Poder Judiciário que eu vou ficar com essa demanda na minha cabeça e atrapalhando o meu negócio durante 8 anos e meio, por exemplo. Um outro ponto importante da mediação empresarial internacional, ela preserva o relacionamento entre as partes envolvidas na negociação, naquele processo de compra e venda, de entrega. Por quê? Não adianta você trincar as relações com esses seus parceiros internacionais. Parceiro é parceiro. Se você judicializar qualquer tipo de ação ou você tomar alguma atitude que não seja dentro de uma boa comunicação ou de uma relação amigável, provavelmente essa relação de parceiro comercial vai ser trincada e nunca mais você vai ter aquele parceiro. Então, isso tem que pôr na conta dentro de um contrato internacional. Isso é muito importante. Hoje as relações comerciais elas mudam muito rapidamente. Nós temos concorrentes que crescem muito rapidamente. Temos
o mundo inteiro globalizado querendo fazer o que você faz. E se a gente ficar trincando essas relações com os nossos parceiros comerciais, você vai perder todos os seus negócios ou ter dificuldade de fechar negócio. Outra coisa, a solução final obtida pelas partes com auxílio, quem vai buscar a solução num processo de mediação são as partes, porque elas que conhecem do negócio, elas sabem onde as coisas estão apertando. Então, é você ser parte integrante da solução do seu próprio conflito. Nós não terceirizamos mais isso. Óbvio, com todo o respeito, eu sou advogado há mais de 20 anos, a participação de advogado neste processo de mediação é extremamente importante, mas o ator principal do processo de mediação é o empresário. A cabeça de empresário, ela funciona muito mais rápida do que qualquer outro tipo de cabeça, seja de advogados, contadores, enfim, porque ela pensa no negócio como um todo. Mesmo abrindo mão de alguma coisa, ele está pensando no negócio. E a terceira pessoa envolvida nesse processo, que é o mediador, ele não aponta a solução, ele não decide nada, ele só vai auxiliar as pessoas a restabelecer essa comunicação e buscar um caminho comum para solucionar esse conflito o mais rápido possível. Este é o papel do mediador. E o mediador, senhores, nós atuamos com técnicas de comunicação, para que as partes, tendo um conflito, elas voltem a ter um restabelecimento daquela comunicação trincada pelo conflito. E quais os benefícios da mediação empresarial internacional? Primeiro, drástica redução dos custos. Um processo de mediação, ele é muito barato comparado com qualquer outro tipo de solução de conflito. Comparado à contratação de um advogado no exterior, comparado com a utilização do poder judiciário do nosso país, comparado à contratação de empresas de cobrança. Não que essas pessoas estejam descartadas dentro de um processo de mediação, mas o custo externo deste conflito fica muito reduzido utilizando a mediação empresarial. Bom, o que mais importante, solução rápida da disputa. Hoje, os processos de mediação mais complexos que nós conhecemos, dessas câmaras que o Maurício citou, eles não duram mais do que 90 dias. Então, além disso, nós temos uma solução rápida que é o que a gente precisa e não ficamos pensando naquele conflito ou sofrendo com aquele conflito durante anos. A redução dos custos diretos e indiretos da resolução de conflitos. Senhores, imagine a gente ficar provisionando valores para uma eventual condenação, para um eventual processo judicial. Imagine o custo emocional destes conflitos, o quanto atrapalha o funcionamento da nossa empresa. Contratação de escritório, contratação de perito, contratação de agente internacional, enfim, esses custos nós conseguimos ser reduzidos por meio do processo de mediação. Um outro ponto, redução dos desgastes dos relacionamentos importantes para as empresas. É o espírito de conflitividade que nós temos. Eu não posso ficar brigando o tempo todo com o meu parceiro comercial. Eu não posso ficar judicializando ou utilizando meios de resolução desses conflitos que vai trincar a nossa relação. Isso é muito importante. Embora falando dessa forma parece uma coisa intangível, o valor emocional envolvendo esses conflitos ele é muito forte. Uma ligação mal feita, um bom dia mal dado,
ou uma cobrança de empresas que realizam esse serviço mal elaborada, você perdeu o seu negócio como um todo. Não só aquele contrato que está em conflito, mas toda a relação futura com aquele parceiro. Isso... Guilherme, me permita aqui, inclusive, uma parte. Nós, durante muitas vezes, no âmbito do comércio internacional, nós sabemos o quanto é difícil conquistar um cliente. Então, a manutenção desse cliente implica também que eu saiba solucionar os conflitos da melhor forma possível. Eu não abro mão dos direitos, mas eu encontro vias de solução que sejam, como o Guilherme está aí apresentando, não é? Muito mais amenas no processo da manutenção da relação, certo? Da estabilidade da relação. Desculpe, Guilherme, achei importante mencionar isso. Perfeito, porque assim, nós temos uma pesquisa do Sebrae, nós estamos falando de empresas nacionais que nós dura 8 anos para a gente estabelecer a nossa marca no mercado. Mas é um contrato mal elaborado, um contrato mal resolvido, nós perdemos essa credibilidade em 1 segundo. Então, assim, com essa dificuldade, com essa concorrência no comércio exterior, é muito importante dar um tratamento diferenciado para esses parceiros comerciais. Mesmo no momento de conflito. E aí o conflito que eu estou falando é mesmo se a pessoa comprar e não pagar, é mesmo se a pessoa comprar e não entregar na quantidade suficiente, é mesmo naquele conflito que a gente não sabe ao certo quem é responsável ou não durante o trânsito da compra da mercadoria. Enfim, nós precisamos dar um tratamento diferenciado para esse parceiro. Isso, gente, é um processo de fidelização de parceiros. Nós estamos fidelizando aqueles parceiros que fazem relação contratual conosco. Então, isso é importante. E o número 5, minimização de incertezas quanto ao resultado. E aí, começando com a contratação de advogados ou de escritórios de advocacia no exterior. A gente não tem a menor noção qual é o risco de uma judicialização lá fora. A gente não entende o pensamento do tribunal, da corte que vai julgar. A gente tem que mitigar, e aí falando para os advogados, nós precisamos calcular o risco de judicialização de processos ou nós como empresas, calcular qual é a via mais adequada para tratar aquele conflito daquele contrato internacional. Porque talvez, vamos imaginar, que a gente resolva ingressar aqui na justiça brasileira para resolver esse conflito. A gente precisa entender qual é o pensamento do tribunal, qual é a jurisprudência predominante, para não entrar numa ação judicial por entrar. Além dos custos envolvidos, o tempo perdido, o risco de perder a demanda. E ficar caro não recuperar o contrato, perder o parceiro comercial e pagar muito mais caro lá ao final. Então, nós temos um cenário pior possível. Então, quando nós colocamos esta falta de pagamento para sentar numa mesa com a presença de um mediador capacitado, com as pessoas envolvidas que têm poder de decisão, nós estamos mitigando as questões do risco do resultado. É um desenho feito para vocês que vão desenhar a melhor solução para aquilo. E o processo de mediação é tão interessante que mesmo ele não chegando num acordo, você vai entender melhor como é que a pessoa, qual é a visão da pessoa em relação àquele conflito. Você vai entender alguns pontos em comum daquele conflito que pode ser trabalhado posteriormente. E, além disso, você consegue plantar sementinha de uma possível composição futura, que é o estreitamento da relação e da comunicação. Então, assim, talvez hoje não deu certo, mas abriu-se uma porta de possibilidade de sentar novamente e resolver isso da melhor forma possível. E aí, como que nós podemos, indo de acordo com a orientação do Maurício, mitigar esses riscos
ou a gente nos cercar de certa segurança jurídica perante a esses possíveis conflitos. Óbvio, gente, a gente não consegue imaginar qualquer contratos internacionais ou relações empresariais internacionais sem ter um mínimo de uma segurança jurídica formalizada por um contrato. Isso, assim, pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser caro. Acredito que não seja. Algumas experiências que nós temos, mas a gente tem que se blindar por questões jurídicas nesses negócios internacionais. O mínimo que a gente tem que ter, usando aí a Proforma, seja lá qual tipo de documentação, troca de e-mail, a gente tem que se assegurar algumas questões para não andar numa linha tênue de o que fazemos agora. Tá? Guilherme, permita, desculpa. Falando exatamente nisso, na questão da complexidade de um contrato, nós temos, como eu falei, a Proforma, que pode servir como instrumento de demonstração de interesse e exposição de vontades, que é a função de um contrato. E existem modelos, diversos modelos, todos eles modelos internacionais reconhecidos, criados pela própria Câmara de Comércio Internacional, que são exatamente o ponto de partida simples. São 3 ou 4 páginas que dão essa cobertura e colocam e já dão ênfase, não é, a essas condições da mediação e arbitragem dentro do modo de solução de conflitos. Aquela velha cláusula que nós estamos aqui no Brasil habituados, que é a eleição de foro, né? No internacional, há muitos anos já se fala somente na cláusula de compromisso em relação à solução mediante a mediação e arbitragem. Desculpa, devolvo aí. Imagina. É isso, gente. Então, assim, esse é um modelo, obviamente, o modelo que está aqui é um modelo da nossa Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo, tá? E aí, como o Maurício falou, aquela cláusula de resolução, todo conflito que surgir nesse contrato vai ser, fica eleito o foro da cidade de São Paulo, fica eleito o foro lá da cidade, lá em Singapura, Hong Kong, enfim. Essa cláusula tem que desaparecer deste contrato e ser colocado uma cláusula de mediação. E aí, assim, existem outras várias câmaras que aí fica a critério de todos, mas este é um modelo que, inserindo no contrato, se surgir qualquer tipo de conflito, ele vai ser tratado primeiramente por mediação e junto, obviamente, aí com a Câmara da Associação Comercial de São Paulo. Mas, colocando isso, você mitiga todos aqueles riscos que foi apontado pelo Maurício. E aí, colocando essa cláusula, não quer dizer que esse contrato vai ter conflito, gente. Mas se por acaso tiver conflito, ele vai ser tratado por mediação. Então, você já dá uma segurança jurídica. E digo mais para os senhores que trabalham com contratos de exportação. É básica, é regra em contratos internacionais grandes que o contrato comece justamente por esta cláusula. É um cuidado, você vê que não é nem a questão de valores, não é quem vai entregar, não é quem vai pagar, como vai ser feito. É que, se eventualmente tiver algum tipo de conflito, onde este conflito vai ser resolvido. A cláusula significa boa-fé do contrato. Que o cara a empresa que está comprando o seu não vai entrar num poder judiciário que demore 8 anos e meio para se resolver, ou você não vai entrar numa disputa processual lá em Singapura ou Hong Kong, que você não tem a menor noção como é que funciona o sistema legal do país. Uhum. Guilherme, permita. Nesse contexto, gente, é muito importante nós entendermos também. Quando nós, no comércio internacional, falamos da mediação, e nós, então, nos deixamos levar, eu tenho que usar a mediação. E aí só se pensa nas câmaras reconhecidas e famosas em Londres, em Singapura, em Hong Kong, em Paris, em Nova York.
Gente, São Paulo é uma das capitais da mediação e arbitragem reconhecidas no mundo. Nós, muitas vezes, infelizmente, mais uma vez, né, são algumas síndromes que o brasileiro tem em si, de não imaginar que o Brasil possa, então, ser o berço dessa atividade. E nós temos câmaras extremamente reconhecidas e respeitadas no mundo. A CBMAI é uma delas, dentre outras também. Dentro disso, gente, é importante que, e eu estou já mencionando isso, porque eu estou vendo algumas perguntas aqui do pessoal que está conosco, viu, Guilherme? E eles estão aí, recomenda qual ali, qual aqui. Gente, a minha recomendação é, se você está negociando, você é o vendedor, mesmo que você seja ou vendedor ou importador, se você tem alguma alavancagem dentro dessa negociação, traga a sua mediação, processo de mediação e arbitragem, para perto de você, para que você reconheça e entenda como esse processo andará. Existem outras possibilidades, tem uma das coisas que existe, perdão, Guilherme, interromper assim, mas uma das coisas que existem no âmbito mundial é, se eu estou fazendo um negócio, eu quero uma mediação, existe muitas vezes a opção, dependendo dos países, da eleição, do direcionamento dos seus procedimentos de mediação e arbitragem em países neutros. Por exemplo, o comprador está na África do Sul, o vendedor está na Alemanha e eles optam por uma mediação em um país mais neutro, como a Suíça, por exemplo. Arque com os custos, certo? Porque o Guilherme vai chegar lá, mas isso é importante para nós. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que temos à nossa disposição. Então, existe um profissionalismo muito grande nesse ambiente. E esse reconhecimento é dado pelos nossos parceiros comerciais também. Porque o Brasil é reconhecido. A cidade de São Paulo, ela é reconhecida. Então, Guilherme, desculpe, mas eu queria ressaltar essa visão. Bom, é justamente isso. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje ele está no top 3 dos países mais indicados para a realização de mediação e arbitragem internacional. Então, nós estamos sendo uma referência nesses casos, justamente pela nossa qualidade das nossas câmaras e pela o envolvimento do Brasil no comércio exterior. Embora muito pequeno, como o Maurício disse, mas a credibilidade alcançada está grande perante os nossos parceiros internacionais. Bom, gente, além de colocar isso daí, nós podemos utilizar o procedimento de mediação também nesses conflitos já existentes, nos conflitos judicializados, nos conflitos que estão em empresas de cobrança, nos conflitos que estão em negociação direta, ou pela própria empresa, ou por negociadores profissionais. Basta solicitar isso para a Câmara de Mediação e Arbitragem, que é instaurado um procedimento de mediação, e aí o processo de sensibilização, obviamente que como não tem cláusula, as partes não são obrigadas a comparecer, mas aí é uma obrigação nossa, enquanto Câmara, fazer esse processo de sensibilização para a parte comparecer. Levando em consideração que os nossos parceiros internacionais, o assunto mediação e arbitragem, para eles é muito mais normal do que para nós. Eles têm muita naturalidade em relação ao assunto. Então, creio eu que não teremos dificuldade nenhuma de sensibilizar essas empresas à participação de um procedimento de mediação. Bom, para quem não entende o procedimento dentro daquela pesquisa do Maurício, o procedimento é simples. Basta um requerimento de mediação, nós notificamos a aceitação da parte contrária, tem uma assinatura de um termo de mediação que vai falar todas as regras do processo de mediação e qual é o conflito, realizações de sessão de mediação e a finalização com um acordo ou sem acordo. Senhores, o tempo médio dos processos de mediação realizado pela Câmara da Associação Comercial de São Paulo, 30 dias. Nós conseguimos fazer procedimentos muito rápido. Ainda mais agora, por questões de tecnologia, as dificuldades maiores que nós tínhamos era a questão de agenda de pessoas vindo para São Paulo ou não, ou até em questões de pessoas internacionais, mas agora nós temos a questão da videoconferência e nós já trabalhamos isso antes mesmo da pandemia. Então, este é um procedimento simples, aonde você vai falar a sua vontade e o que você pretende. E vai ter um mediador capacitado, treinado, que entende do negócio para ajudar vocês a buscar a melhor solução para vocês. Simples. E aí nós temos aqui
um quadro comparativo, senhores, com um custo da justiça comum com um processo de mediação. Em uma demanda de R$500 mil que nós estaríamos discutindo, na justiça comum, provavelmente esse processo duraria 5 anos. Assim, eu vou confidenciar, conta muito para baixo, sendo muito otimista no quadro. Num processo de mediação não demora mais do que 2 meses. As custas, imaginando aqui no processo de São Paulo, no TJ de São Paulo, nós temos 1% de custas iniciais, 4% provavelmente vai ter um recurso de apelação. E aí nós só paramos aí no recurso de apelação, nós podemos ter STJ, STF. Nós temos 5% de iniciais e mais R$20 mil de um processo de apelação. Esses custos, esse processo sendo trabalhado dentro da Câmara da Associação Comercial, esses são os custos que a gente coloca. Faço uma ressalva aqui que todos os associados, advogados ou empresas associadas, tanto da Associação Comercial ou vinculadas à SP Chamber, elas possuem 30% de desconto. Tá? Então, isso em relação à taxa de registro e à taxa de administração. Um outro dado importante, os custos da taxa de administração e de honorários dos mediadores, eles só serão pagos se houver a sessão de mediação. Então, hoje, para você entrar com um pedido de mediação em câmaras, você paga a taxa de registro, que hoje, levando em consideração o quadro, seriam R$300. E, via de regra, todos esses custos são rateados em iguais partes entre as empresas envolvidas. Então, a gente mitiga ainda mais as despesas e os custos, além do tempo que nem se compara. Bom, uma outra forma de resolução de conflito, e aí a mediação nós estávamos falando de acordo, de ajustamento de vontade das partes. Agora nós estamos falando de arbitragem e não tem nada a ver com futebol, já digo logo. A arbitragem, nós mudamos o foco, é um julgamento. Nós vamos ter uma pessoa que vai falar quem está certo, quem está errado, quem tem que pagar, quem não tem que pagar, o quanto tem que entregar e o quanto que não tem que entregar. Ela é uma lei de 96, ela é uma lei exemplo para outros países do mundo. A nossa a legislação de arbitragem é sensacional. Ela só pode usar questões de direitos patrimoniais disponíveis. Senhores, o que é isso? Tudo que é possível ser negociado e tem valor econômico. Então, todos os contratos internacionais, todas as relações contratuais, é possível ser tratada pela arbitragem, inclusive envolvendo a administração pública. O árbitro, quem é esse árbitro? É uma pessoa escolhida pelas partes que tem conhecimento técnico sobre o assunto. Ele emite ou ele profere uma sentença arbitral com validade jurídica igual à sentença judicial. Eu costumo dizer que a sentença de árbitro ela é mais forte do que a sentença judicial do Estado, porque a sentença da arbitragem ela é irrecorrível. Não cabe recurso. Por que não cabe recurso, senhores? Porque a pessoa que julgou foram escolhidas por vocês e ela tem conhecimento técnico sobre o assunto. A minha especialidade é direito empresarial, de solução de sociedade, conflitos empresariais. Agora, imagine um conflito aí de saber a responsabilidade do incoterms. Eu não vou ser a pessoa mais indicada para ser o árbitro dessa causa, mas eu posso pegar uma pessoa que tem experiência e que trabalhe com isso, e que tem conhecimento sobre o assunto para fazer isso. E a decisão dessa pessoa é a decisão mais justa dentro daquele caso apresentado. Ela decide, nós não estamos falando de acordo. Tá? Um outro dado interessante da lei é que um processo de arbitragem, se as partes não combinarem contrário, a decisão tem que ser dada dentro de 180 dias. Então, senhores, nós estamos trocando 8 anos e meio por 180 dias. É muita celeridade comparado com o judiciário ou com qualquer outra forma de resolução de conflito. E o mais importante, com segurança jurídica.
Vocês recebem segurança jurídica de uma decisão arbitral. Obviamente, essa decisão ela não pode ser questionada no Poder Judiciário, seja aqui, seja lá fora. Só pode ser questionada por questões de vícios de formalidade. Agora, sobre quem está certo, quem está errado, quem tem que pagar, quem não tem que pagar, o mérito não é questionado. As vantagens da arbitragem, gente. Primeiro, economia. Não se compara 8 anos e meio com 180 dias. E aí aqui a gente tem que quebrar essa lenda que todo o processo de arbitragem é caro. Não é caro. Primeiro, mesmo contratando grandes câmaras como a citada pelo Maurício ou outras demais, se você diluir esses valores durante 8 anos e meio, é um custo razoável para você ter uma decisão de uma pessoa que conhece da área. Qual é a diferença? A especialização dos árbitros. Nós, hoje, o Poder Judiciário, tanto aqui como lá fora, nenhum funciona de forma diferente, é um juiz que conhece de lei, ele não conhece do negócio. Ele vai aplicar a lei ao caso concreto, e aí a gente sabe o que é capaz de vir. Com todo o respeito ao Poder Judiciário, nós temos um ótimo relacionamento com o Poder Judiciário, mas as pessoas que estão lá para julgar não conhecem de um negócio, ela não sabe o que é o dia a dia de uma empresa de exportação. Eu vou usar um termo aqui, ela não sabe onde o calo aperta. Ela sabe colocar a lei naquele caso. E aí, por isso que nós temos 1 milhão de recursos, vários juízes pensando de formas diferentes, seja aqui e seja lá fora. Nós não temos uma unificação de julgamento, principalmente aqui no Brasil. Um te consegue eliminar, o tribunal revoga, depois o presidente do TJ concede de novo, STJ faz uma coisa, o STF sem comentários, porque é capaz de aparecer tudo. E aí nós tratamos o conflito como um casamento. Durante 8 anos e meio a gente vai estar pensando naquele processo. A celeridade nem se compara, gente. Hoje, um dos maiores casos mais importantes que nós temos no Brasil e mais demorado foi julgado em setembro de 2019, que é o caso da Libra com o Porto de Santos, um caso de 2 bi de reais, um processo que estavam durando 15 anos no Poder Judiciário, levaram para a arbitragem e em 24 meses foi julgado. Um outro caso muito demorado, que foi 22 meses, é o caso da W Torre com o Palmeiras. E aí a disputa, gente, para vocês terem uma ideia da complexidade, era a demolição ou não do estádio. E foi julgado em 22 meses por uma arbitragem. Então, senhores, dos casos mais complexos, os prazos médios que nós conseguimos aqui na nossa Câmara são 18 meses. O mais longo foi 18 meses, nós temos um prazo médio de 12 meses para julgamento de processo de arbitragem. E aí, como eu disse, a especialização dos árbitros. Eu, Guilherme, não conheço nada de engenharia civil, eu não conheço nada de exportação, de importação, eu não conheço nada de porto, eu não conheço nada disso. Mas pessoas conhecem, então essas pessoas serão as escolhidas para julgarem. Quem são os árbitros? A lei faz a seguinte referência: são pessoas com conhecimento técnico de confiança das partes. Então, obviamente que não sejam loucos de acordo com a legislação brasileira. Então, assim, é de confiança das partes e de conhecimento técnico sobre o assunto. É isso que nós definimos o árbitro. Confidencialidade, aí eu junto a confidencialidade com sigilo. Isso é um dos 3 pilares importantes da arbitragem. O primeiro é o custo, o segundo é a celeridade e o terceiro é o sigilo. O mundo externo não fica sabendo deste conflito. Tudo que é tratado, tanto na mediação como na arbitragem, além de confidencial, ele é sigiloso. Preserva a empresa. Não é em processos judiciais, em agências de cobrança, em negativações. Não existe isso. E nós temos a questão da neutralidade em relação ao árbitro e a garantia contratual. Por quê? Uma vez colocado a cláusula de arbitragem no contrato, você tem a garantia que aquele conflito e aquele contrato vai ser tratado por arbitragem. Bom, algumas... Pois não, Maurício? Desculpa,
Antes de você mencionou uma coisa no slide anterior, que é muito importante, eu já vejo aqui algumas perguntas pipocando, e a questão da segurança jurídica, né? Toda essa garantia, toda essa força que a arbitragem tem. Vocês ouviram até aqui, quando o Guilherme apresentou a mediação conduz, ela leva ao consenso. Ela depende, e aqui tem umas perguntas falando, mas se o cara não cumpriu o acordo, entendeu? Então, na parte da mediação, existe esse auxílio para que cheguem a um acordo, para que cheguem ao consenso e cumpram de boa vontade. Isso é uma coisa. Não deu certo. A arbitragem, ela substitui processos judiciais com todos esses requintes de benesse que nós estamos vendo, de celeridade, de economia e tudo mais. Mas tem uma coisa muito importante que é importante saber também. O resultado, a sentença arbitral, né, Guilherme, ela faz título executivo. Nós, advogados, quando você escuta título executivo, fala, uau, é a nota promissória, é o cheque, está resolvido, você só tem que cobrar. Às vezes, vai demandar, às vezes existe uma resistência da parte perdedora, que ela fala, eu não estou satisfeito, mas não tem jeito. A decisão arbitral, ela não tem apelação. Por quê? O Guilherme já explicou por quê. Então, quem ganhou só precisa falar, meu amigo, você perdeu, agora cumpra. Eu não vou cumprir. Ok, então agora sim eu vou usar os instrumentos judiciais de execução. E isso é de forma mundial. Se você tem um conflito comercial internacional, desculpa, Guilherme, às vezes eu tenho esses esclarecimentos aqui que vem na minha cabeça. Se você tem uma arbitragem internacional, seja ela feita no Brasil, em Paris, Nova York, Singapura, onde for, saiu a sentença arbitral e o devedor, ele quer resistir, a sentença arbitral é título executivo. Aí você só precisa fazer com que seja cobrado pelos meios cabíveis naquela localidade. Ele vai ter que pagar. Ele terá que satisfazer a decisão. Ele não tem mais saída. Certo, Guilherme? Certo. E aí, Maurício, muito importante a sua colocação, que é uma informação interessante para vocês em relação, porque nós estamos, se não cumprir, se não fizer, se não pagar. Gente, dado estatístico mundial, 92% dos acordos realizados em mediação empresarial, eles são cumpridos espontaneamente. Por quê? Porque foram as pessoas que desenharam aquele acordo dentro da capacidade e das condições dela. Então, assim, eu gosto muito, embora eu tenha uma deficiência em relação às questões matemáticas, mas eu gosto muito de estatística. Se eu tenho um conflito, eu tenho uma grande possibilidade de acordo por mediação, e eu tenho um cumprimento espontâneo de 92%, eu não tenho mais conflito. Eu estou com o meu problema resolvido. Então, assim, não se preocupe pelos caras que não cumprem, porque eles não vão cumprir na mediação, eles não vão cumprir no processo judicial, eles não vão cumprir em lugar nenhum. Essa é a margem nossa. São as pessoas, vou usar o termo aqui, caloteiras por natureza. Ok? Vamos lá. Em relação à arbitragem, um dado importante também, e aí a arbitragem é um pouco mais complexa. Eu vou voltar aqui, depois eu pego esse assunto lá no final, senão eu vou... No processo de arbitragem, gente, quem manda no procedimento são as partes. Elas têm algumas autonomias na parte, e aí vem o princípio da autonomia da vontade das partes, que é o princípio maior do processo de arbitragem. Por quê? São as partes que vão escolher os árbitros, são as partes que vão escolher as regras, aonde vai ser julgada, com qual tipo de direito, e aí o Maurício lá atrás falou muito bem, gente, se eu sou a parte mais forte do contrato, por que não colocar aqui a legislação brasileira, as regras brasileiras? Não estou falando de regra de poder judiciário, estou falando de legislação. É uma outra coisa.
por que não colocar aqui o local? O local de arbitragem será na cidade de São Paulo. E aí um outro problema que pega também nas relações internacionais é o idioma. Parece muito simples para nós, mas imagine uma relação Brasil-China, nós estamos muito próximos da China, fazendo vários contratos. O dialeto, o idioma é distante, não é natural para a gente. Então, assim, se a gente está a parte mais forte desse contrato, por que não escolher o nosso português? E a escolha do tipo eu deixei para trás porque, assim, existem dois tipos de arbitragem. Em alguns organismos internacionais, eles sugerem muito o tipo que nós chamamos de arbitragem ad hoc, que as partes escolhem árbitro, as partes desenham um modelo de como vai funcionar aquela arbitragem. No meu entendimento, não é a melhor forma, porque, assim, existem instituições de arbitragem, ou as famosas câmaras de arbitragem, gente, que tem uma estrutura própria para atender essas demandas, tem uma secretaria, tem uma agenda específica, os custos são reduzidos, enfim. Então, assim, sugestão desse nobre colega, a mediação, a arbitragem institucional é a melhor opção para nós, porque nós não temos braços, condições e tempo para ficar pensando nessas questões em relação a local, a ambiente, a guarda de documento, enfim, tem outras consequências. E como que eu faço para utilizar a arbitragem? Também, gente, o nome clássico da cláusula é cláusula compromissória ou cláusula de resolução de conflitos. Aquela cláusula que você tem lá, que elege o foro da cidade de Singapura, de Shenzhen, na China, enfim, essas questões, ou aqui no Brasil, ela desaparece e coloca todos os conflitos referentes a esse presente contrato, vai ser resolvido por arbitragem, na forma que dispõe o nosso regulamento. Toda a Câmara de Mediação e Arbitragem dispõe de um regulamento. O que é o regulamento? É como começa e como termina o processo, com todas as regras. E aqui, obviamente, está o nosso modelo da Câmara de São Paulo. E essa cláusula compromissória é o consenso antecipado, é colocar lá na proforma, em algum determinado local, que, dando conflito daquele negócio, vai ser resolvido por arbitragem, ponto. E coloca todas essas questões de identificação de Câmara, o local da realização e de acordo com o regulamento da Câmara. Colocar só, o conflito vai ser resolvido por arbitragem, não é o mais adequado, porque você vai gerar outros tantos conflitos e vai ter que buscar o judiciário para o judiciário resolver em qual Câmara vai ser resolvido aquele conflito. Então, você vai perdendo tempo e gastando dinheiro com isso. Isso é muito importante. Tá? Um outro assunto. Hoje nós já temos um contrato e esse contrato nasceu um conflito. Existe um documento chamado compromisso arbitral, que é no curso do contrato, vocês firmam um compromisso arbitral, elegendo a Câmara, o regulamento, o local, tudo dessas questões. Temos um contrato em andamento, eu quero eleger a arbitragem. Basta fazer um aditivo. Basta fazer um aditivo. Tá? Obviamente, sempre com a concordância das partes contrárias. Bom, e aqui tem um modelo de cláusula que está sendo muito utilizado nos contratos nacionais e principalmente nos contratos internacionais, que é a famosa cláusula escalonada, que nós começamos, incluindo esta cláusula no contrato, se surgir um conflito, nós primeiro tentamos resolver por mediação e, não sendo resolvido por mediação, inicia-se um procedimento de arbitragem. Ok? Então, nós temos uma segurança jurídica que não vai ser resolvida em nenhum outro local. Senhores, o procedimento de mediação de arbitragem é um procedimento simples, é uma petição inicial, falando que a outra parte descumpriu o que estava no contrato. Nós temos algumas arguições de competência, suspensão do árbitro, escolha do árbitro, contestação, procedimento de colheita de provas e sentença arbitral.
ele é um procedimento extremamente simples, extremamente simplificado para a gente resolver isso da melhor forma possível, tá? E a decisão, a sentença arbitral, ela é irrecorrível e faz título executivo como se fosse uma sentença emitida pelo Poder Estatal. Senhores, quebrando mais a lenda sobre os custos da arbitragem, isso é um processo de 500 mil no judiciário, como foi dado o exemplo seguinte. As taxas, pelo menos aqui da nossa Câmara, são taxas com valores menores. Hoje nós mantemos uma média de 6% a 8% do custo relacionado ao valor do contrato. Um pouco diferente do que o Maurício mostrou da outra Câmara, que chega a 15%. Tem câmaras que chegam a 30%, tem câmaras que chegam a muito mais do que isso, enfim. Então, essas são as nossas taxas. Lembrando que a taxa de administração e os honorários do árbitro só serão pagos se a arbitragem ocorrer, tá? Esse é um processo também, um comparativo com 5 milhões de reais, e aí os valores vão aumentando de acordo com o valor da causa, mas são valores significativamente menores do que a ideia de custo caro da arbitragem. E aí eu tenho alguns pontos de atenção. O primeiro é a cláusula da meia-noite. Diferentemente dos países estrangeiros, aqui no Brasil, nós fazemos o contrato, os valores, quem vai receber, como vai receber, quando vai entregar, essas são as maiores preocupações nossas no início do contrato. E aí, na hora que está fechado o contrato, fala, olha, nós precisamos aqui colocar aquela cláusula de eleição de foro ou de onde resolver os conflitos. E aí que vem as piores cláusulas que nós já encontramos. O que nós colocamos? Coloca qualquer coisa. O qualquer coisa significa você ingressar esse contrato numa fila de 110 milhões de processos. O qualquer coisa significa você escolher, com todo o respeito, e assim, escolher a Câmara da CCI lá em Paris. Até disse ontem que não é nada mal fazer um passeio em Paris, mas esse passeio é caro, ele custa. E aí nós vamos depositar lá 15 mil dólares para iniciar um procedimento. Esse qualquer coisa pode custar um procedimento na China, em Hong Kong, Singapura, na AAA em Nova York, enfim, pode significar muito mais custo. Então, nós sugerimos sempre a cláusula de resolução de conflitos, ela tem que ser muito bem estudada. Um outro ponto de atenção muito importante, gente, e essa semana, há 15 dias atrás, eu recebi dois contatos de escritório de advocacia. A escolha da Câmara tem que ser compatível com o contrato. Não adianta você querer escolher a CCI, que o seu contrato, você está discutindo um negócio de 200, 300 mil reais. É incompatível. Então, prestem muito atenção em relação aos custos das câmaras. Como você vê os custos? Toda Câmara tem que colocar a sua tabela de custo no site. E ali você, ou com calculadora ou com tabela de custo. Tá? Então, assim, um caso escolheu uma Câmara, a AAA de Nova York, e eu olhei para dar entrada lá, em convertendo, ficava 82 mil reais para dar entrada na AAA de um caso envolvendo 200 mil reais de um contrato. O cara desesperado ligou para mim e falou, Guilherme, o que eu faço? Falei, primeiro reza muito e tenta conversar com a parte contrária se ela consegue alterar a cláusula. Se não conseguir alterar o local, você vai fazer um passeio em Nova York. E aí com os custos incompatíveis com o contrato. Nós vemos muito contratos de baixos valores escolhendo essas câmaras muito caras, inclusive câmaras do Brasil, que elas têm sim a sua importância, não estou dizendo isso, mas é incompatível econômica, financeiramente, com o contrato que está sendo discutido. E, gente, a gente, entre aspas, nós somos otimistas em relação ao cumprimento do contrato, mas nós tem que ser
pessimista e calculista em relação a um eventual conflito daquele contrato e saber escolher a melhor Câmara para aquele contrato. Óbvio, analisando os seus árbitros, analisando tudo isso. A escolha do idioma, sempre nas casos da CBMAI nós sugerimos acompanhamento de advogados, isso por consequências das soluções encontradas, seja num termo de acordo ou seja numa sentença, a sugestão é que sejam sempre acompanhados de advogado. As leis, ambas as leis não falam em relação à obrigatoriedade do advogado. Nós da Câmara da Associação Comercial temos este cuidado. Tá? A escolha do idioma local, isso é muito importante para a gente não ter dificuldade de comunicação, tradução de documentos, juntando de documentos, perícia. Então, assim, e hoje nós temos a questão da videoconferência. Nem todas as câmaras do Brasil conseguem fazer procedimentos por videoconferência, justamente pela segurança das informações, dos dados, para revestir o sigilo. E a escolha dos mediadores e árbitros. Senhores, isso é muito, muito importante, porque você tem que saber quem vai ser escolhido, porque ele vai julgar ou vai auxiliar vocês nos problemas de vocês, não é no problema dele. Árbitros com conhecimento técnico é o mais sugerido, a escolha de mediadores que tenham pelo menos um conhecimento básico sobre o assunto, não é obrigatório, no caso do mediador, mas a gente, aqui da Câmara da Associação, a gente sempre toma essa cautela de indicar os conciliadores para que tenham conhecimento sobre o assunto. Esses são alguns pontos de atenção que servem para todos os contratos, que servem para todos, que quando for pensar em incluir cláusulas de mediação e arbitragem, que é a forma que passa mais segurança jurídica para todo mundo, esses pontos de atenção têm que ser muito bem tomado conta. Eu agradeço imensamente, deixo aqui, Glória e Maurício, um recado para todos os participantes. Se alguém tiver alguma dúvida de como redigir cláusulas, se alguém quiser que a gente analise eventuais contratos sobre o assunto cláusula de mediação e arbitragem, por favor, aqui na Associação Comercial nós estamos à inteira disposição desse pessoal. Se quiser discutir valores, como se forma, o regulamento, a gente está à inteira disposição. E agradeço, desculpe um pouco a demora, mas o assunto é complexo e eu falo demais por ser descendente de italiano, mas eu agradeço imensamente a oportunidade de falar para todos. E estou aberto a perguntas. Passo a palavra, acho que para o Maurício. É isso aí, Guilherme. Muito obrigado. Fizemos aí tivemos uma ótima oportunidade de expor um tema tão importante, de uma relevância tão grande. Como eu falei, nós aqui no Brasil, nós operadores do comércio internacional, nós precisamos cada vez mais evoluir, aprender e desenvolver nossas habilidades. E esses são exatamente instrumentos fundamentais para que nós possamos avançar com a devida proteção. Diante disso, nós vamos responder algumas perguntas de vocês aqui conosco. Agradecemos a vocês todos que estão conosco até agora. E nós hoje vamos fazer diferente. Não vamos responder as perguntas das inscrições, vamos aqui prestigiar as perguntas do público presente. E depois, as perguntas das inscrições, vamos responder por meio das nossas redes sociais, tá bem? E eu passo, então, eu estou aqui sendo auxiliado pelos colegas e tenho as perguntas que estão aqui já apresentadas pelos senhores aí no chat. Então, o Leandro Agostini perguntou o seguinte: na arbitragem, para disputa de não pagamento, mesmo depois do importador concordar em pagar, como será executado? Caso o importador simplesmente não pague, mesmo depois da arbitragem. Então, Leandro, como o Guilherme já compartilhou conosco, 92% dos casos tem solução conforme acordado. Aqueles que são mais difíceis, como nós já apresentamos, inclusive, nós falamos disso, Leandro, eu fiz aquela intervenção na apresentação do Guilherme, foi um pouco depois de você levantar essa pergunta. Como nós vimos, no caso de arbitragem, a decisão arbitral ela faz título executivo para que você possa, então, executar. Infelizmente, a execução ela se dá no âmbito judicial. E aí, no caso dessa resistência do perdedor, no caso aqui do pagamento, infelizmente, você terá realmente de contar com os meios daquele país, do devedor,
para executar a dívida. Já é dívida reconhecida, isso você não precisa mais fazer, está garantido pela arbitragem. Só, Maurício, só uma Fala, Guilherme. complementação em relação a isso. Pois não. Igualmente, senhores, como eu disse, da mediação e na arbitragem é um pouco mais sério. Quase a totalidade das sentenças arbitrais de comércio exterior, elas são cumpridas espontaneamente. Tá? Quase na totalidade. Por quê? O mercado exclui essas empresas do negócio. É uma seleção natural. Fez a arbitragem é uma questão de boa-fé, que você utiliza para a resolução do seu conflito efetivamente. Você não está ali para, eu vou usar o termo jurídico aqui, embarrigar processo, você não está para ganhar tempo, como a gente faz na justiça. E advogado faz isso muito bem. Nós fazemos isso muito bem quando quer ganhar tempo. A arbitragem é uma brincadeira de gente grande. E o mercado realmente exclui essas empresas que não cumprem com as decisões arbitrais. Era só a complementação. É isso aí. Uma outra questão. Sentenças arbitrais estrangeiras, ela é reconhecida na justiça brasileira. Basta levar a homologação junto ao STJ e aí você inicia o cumprimento dessa sentença aqui na lei brasileira. Para isso, tem que ficar consignado lá que a legislação utilizada na arbitragem é a legislação brasileira. Tá? Usando isso, o TJ só vai verificar as questões formais, ele homologa essa sentença e, automaticamente, junto à Justiça Federal, você ingressa com um processo de execução direta. Então, é muito mais rápido. Pronto. Desculpa. Imagina, nós estamos aqui para isso, nós estamos compartilhando aqui a resposta. Importante. Temos outra aqui do Caio César Saraiva. Ele diz assim, por gentileza, poderiam falar um pouco sobre conflitos e soluções da empresa exportadora com sua empresa de representação comercial ou o seu representante comercial estabelecido no exterior? Caio, então, basicamente, nós brasileiros, nós usamos poucos contratos comerciais internacionais na parte de compra e venda internacional, importação e exportação. Nós usamos pouco, como eu falei lá no começo da minha apresentação. Contudo, quando se trata do nosso contrato com distribuidores e com representantes, nós costumamos fazer um contratinho. Por mais simplificado que seja, por mais modelo do Google que a gente pegue, a gente usa um contrato. E é exatamente nesse contrato, Caio, que você precisa incluir aquelas cláusulas de mediação e arbitragem que o Guilherme apresentou. Ali você estabelece que conflitos desse relacionamento, que é um relacionamento comercial, é um relacionamento de prestação de serviço, ali você estabelece que qualquer conflito será solucionado por meio de mediação e arbitragem. E aí você vai eleger a Câmara mais adequada. Vamos vendo aí nesse contexto, como o Guilherme muito bem apresentou, nós temos que ter uma eleição de uma Câmara que solucione nossos problemas, que seja um ponto definido de comum acordo para o nosso tamanho de problema. Então, muito provavelmente, como a gente viu aqui, o dinheiro, né, o nosso real, em relação a dólares, ele tem as suas condições. Então, você falar de despesas em dólar, em despesas em dólar, em euros, em libras esterlinas, é bastante complicado. E quando eu comparo os custos que nós teremos aqui no Brasil, em termos de reais. Então, minha recomendação sempre foi e sempre será: escolha uma Câmara de Mediação e Arbitragem aqui no Brasil, especificamente São Paulo é reconhecido mundialmente. E vai depender, obviamente, como você está numa condição mais forte nesta relação com o seu representante, e podendo tudo ser resolvido hoje em dia pelos processos de videoconferência, nada melhor do que você trazer para próximo de ti exatamente esses processos. Guilherme, concorda? Plenamente. Eu acho assim, primeiro nasce na questão contratual, gente. Nós temos que tomar cuidado no nascimento do negócio. Inserindo a cláusula com essas condições, trazendo vamos jogar dentro de casa. Eu acho que a segurança jurídica tá declarada, então não corremos risco nenhum em relação ao assunto. Perfeito. Isso aí.
E aí o Ricardo Carvalho, eu tenho duas perguntas dele aqui. A primeira já foi respondida, Ricardo. Você perguntou qual porcentagem de acordos que chegam a bom termo quando mediados pela Câmara. O Guilherme usou aí os 92%, certo, Guilherme? Esse é um termo, desculpa, esse é um índice que é de cumprimento espontâneo dos acordos. Eu vou falar o índice da nossa Câmara, tá? As outras eu não conheço. A nossa Câmara da Associação Comercial alcançamos um índice muito facilmente de 80% dos acordos. Ok. Então, nós temos 80% de possibilidade de fechar o acordo e 92% de cumprimento espontâneo. Maravilha. Então, altíssimo nível. E aí o Ricardo também, ele segue numa segunda pergunta. Antes de chegar à arbitragem, quantos por cento dos casos são resolvidos sem ter que chegar à arbitragem? Então, eu acho que bate nesse mesmo número. Não na verdade, Ricardo, o que nós temos que entender, assim, não é uma escada, não é uma escala. Não deu aqui, vamos para lá, ok? São procedimentos diferentes. Um de composição, de ajuste de vontade, que é a mediação, e esses casos, não necessariamente, quando não chegam no acordo, vão para a arbitragem. Aí existe uma outra, duas portas, né? Ou pode ir para o judiciário, ou pode ir para a arbitragem, tá? Então, abre-se oportunidades. Agora, incluindo a cláusula escalonada, que começa por mediação e depois por arbitragem, aí necessariamente, não chegando a acordo lá, vai obrigatoriamente para a arbitragem. Mas aí você pega um filtro de 80% dos casos, né? Então sobram só 20%. Muito bem, muito bem. Pois bem, e aí nós temos aqui a pergunta do Leandro Agostini. Se a outra parte não concordar em mediar no Brasil e nós não concordamos com o país do exportador, aqui no caso, então, o Leandro é o importador da relação, né? Qual seria um país neutro como sugestão? Leandro, nós teríamos um outro conflito aí, né? Vocês não estão entrando em acordo em onde? Já na assinatura. Leandro, sim, exatamente. Já começou ali na dificuldade do acordo. Eu quero pensar o seguinte, Guilherme, você vai me apoiar aqui ou me corrigir. Toda vez que nós estamos negociando as condições, uma das coisas que mais pesa nessa decisão é o bolso. Então, antes de falar, eu não concordo com o seu país, não concordo com o seu país. Antes disso, mostre para o seu importador, aliás, mostre para o seu vendedor, né, o seu fornecedor, os custos que existe em usar a câmara no Brasil. E fala para ele, olha, meus custos aqui são esses. Aí você pega os custos que nós mostramos e vamos falar assim do percentual, né, de 6% a 8%. Provavelmente, muito certamente, os custos do país do seu fornecedor, eles estão dentro daquela condição do mínimo de 15% e próximo de 35% dos custos. Sendo ele o fornecedor, muito provavelmente a cabeça dele vai pensar o seguinte, olha, se alguém tem maior risco aqui, sou eu que sou o fornecedor, porque ele é o comprador, né? Pode ser. Então você mostra para ele as vantagens em ter essa condição no seu país. Mas ele, por ser bairrista, quer que seja no dele. E aí vocês vão ficar nessa. Mostra o custo. Você vai mostrar que há muita vantagem em fazer no Brasil. Caso contrário, se continua sendo difícil, que haja a seleção de um país intermediário entre culturas, entre procedimentos, que haja aí um ponto de equilíbrio. Existe uma organização internacional que cuida de todas as organizações, todas as câmaras, né, Guilherme, de arbitragem no mundo. E você tem lá uma série de opções, de alternativas. Todas elas vão estar sempre dentro do contexto de custo, não é? Custo, procedimento e reconhecimento. Eu só queria complementar, Maurício, perfeita a sua explanação. Assim, como todo contrato, todas as cláusulas elas são negociadas antes de assinar. Essa é mais uma cláusula que precisa ser negociada. Uhum. E aí eu quero deixar isso muito claro, que escolhendo o Brasil, ou escolhendo São Paulo, ou escolhendo a Câmara da Associação Comercial, ou qualquer outra Câmara, não significa que você está levando vantagem nisso. O procedimento ele vai ser conduzido com a maior imparcialidade e neutralidade. O que nós estamos falando é assim, eu estou facilitando a minha vida, eu estou reduzindo os meus custos. Ok? Então, não significa que você
já saiu na frente na corrida da resolução do conflito. Então, todo o procedimento ele é tratado de forma imparcial, seja por qual Câmara for. Além dos custos, a gente tem que deixar isso muito mais claro. Nós não estamos puxando a sardinha para o nosso lado. É só mitigar despesas, tempo e custos fora do processo. Eu tenho, assim, respondendo objetivamente a pergunta, Maurício, óbvio que nós temos Câmara no Brasil que cuidam dessas disputas assim, de olho fechado, com grandes mediadores e grandes árbitros reconhecidos internacionalmente. Todos esses países que trabalham com mediação e arbitragem reconhecem a nossa capacidade técnica de atuar nesses processos. Existe um país aqui do nosso lado, que é a Argentina, ela é referência mundial na mediação, só na mediação, na arbitragem nem tanto. Então, assim, em relação à mediação, se fosse nas últimas hipóteses, eu sugeriria as regras da lei de mediação da Argentina. Essa colocação. Certo. E vale a pena saber também, gente, que você pode estabelecer que a Câmara Arbitral será aqui do Brasil. Mas você escolhe o idioma e a lei a ser aplicada. Então, uma coisa que eu notei em muitas pesquisas que fiz, dentro desse ambiente que eu procurei e desenvolvi, é que a adoção de regras da legislação comercial, que é isso que nos interessa, né? Então, a legislação comercial, por exemplo, de Nova York, do estado de Nova York, tá bem? Porque lá nos Estados Unidos é tudo assim, separado, tem lei de estado. Então, a legislação comercial do estado de Nova York, ela é clara, objetiva, direta e cumpre o que tem que cumprir. E aí existe a adoção, a indicação, então, da legislação comercial de Nova York, o idioma, dependendo do que você e o seu fornecedor, qual é o idioma comum de vocês. Nós preferimos, né, Guilherme, sempre que seja em português, para que a gente tenha controle de entender o que está acontecendo, mas se o seu fornecedor quiser, não, tem que ser o idioma que nós dois falamos, então vai para o inglês, não é? Vai para o espanhol, se tiver aqui nos nossos hermanos, e aí você define. E isso vai dar para o seu parceiro comercial a segurança de saber que ele está, apesar de estar sendo a Câmara Arbitral do Brasil, a norma ela é uma norma internacional reconhecida e respeitada, o idioma é um que ele vai ter acesso a entender o que está acontecendo, e aí, pronto, você consegue chegar, obviamente, dentro de um ponto de acordo desse processo. Um complemento em relação a isso, Maurício. Em relações internacionais, no comércio exterior, uma legislação, vamos colocar como aspas, que é muito utilizado nas resoluções de disputas por arbitragem, as regras da Organização Mundial do Comércio. Então, são os tratados que basicamente norteiam as relações internacionais. Então, como o Maurício disse, nada impede de você escolher a Câmara no Brasil. O que a Câmara vai fazer, gente? A Câmara ela só vai administrar esse procedimento. Nós vamos conduzir, notificar, abrir, conversar, receber documento, arquivar. Então, isso é o papel da Câmara, porque isso tem que estar revestido de sigilo, porque todo mundo responde civil e criminalmente se isso for dado publicidade. Então, mas as regras, podemos usar as regras de comércio exterior da Organização Mundial do Comércio. É uma das regras muito utilizadas. Aqui no Brasil nós temos vários árbitros especialistas nas regras da OMC. Então, assim, isso para a gente é tranquilo. E aí a gente consegue... Estão falando que está picotando o meu áudio. Está acontecendo algum problema? Não, para nós aqui tá bom. Tá bom. Então, a gente consegue administrar esses conflitos utilizando diversas legislações ou tratados internacionais. Exato. Tem a CISG 1980, que é tipo a Bíblia do Comércio Exterior, que é a Convenção Internacional das Vendas de Mercadorias, assinado em Viena em 1980. Esse é um padrão, é o padrão internacional, conhecido como CISG 1980. Né? Seguindo aqui, gente, estamos aqui, né, estourando o nosso tempo. O pessoal aqui da produção já está me avisando. Vamos. Ivone Malaquias pergunta assim: estou em dúvida quando incluir cláusula de mediação e arbitragem. Guilherme, essa é toda tua. Bom, Ivone, assim,
Essa dúvida é pertinente porque nós identificamos muito a natureza do conflito e a sua relação com seu parceiro comercial. Se for uma relação já continuada, de que vem há algum tempo, nós sugerimos que o procedimento de mediação seja o procedimento ideal para se tratar deste conflito, tá? Se for um procedimento. Agora, se for um contrato que digamos, trata-se de assunto extremamente técnico ou extremamente pontual nessa relação comercial, a arbitragem é a mais indicada. De qualquer forma, nós entendemos que toda relação ela é uma relação continuada já ou poderá ser uma relação continuada. Então, a cláusula mais indicada para não ter dúvida é a cláusula escalonada nesse caso. Que nós começamos com o procedimento de mediação e, se não for o caso de procedimento de mediação, nós pulamos esse processo e já vamos direto para um processo de arbitragem. Então, nós não fugimos dentro dessas duas características de relação continuada e de tecnicidade do assunto. Certo. E também, só ressaltando aí o tema que ela também colocou, quando? É quando você começa a negociar o contrato. É lá no contrato, antes das operações. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado e ter essa segurança jurídica, porque não adianta, depois do conflito posto, é difícil a gente negociar qualquer coisa. Os ânimos porque a parte que está devendo, ela não quer negociar, né? Não, e aí os ânimos já estão lá em cima, a comunicação já trincou, já não existe mais nenhum tipo de conversa, enfim. Então, fica difícil algum ajuste posteriormente ao conflito. Então, Perfeito. É bom já no nascimento do contrato. É isso aí. Bom, Denis Teixeira pergunta: quem paga as custas da arbitragem e mediação? A parte interessada inicia o procedimento, antecipando as custas, e a parte vencida reembolsa o vencedor ao final? Isso pode ser desenhado de várias formas. O normal, a parte autora paga o custo inicial lá da taxa de registro, de ingresso. Depois, no andamento do processo, tem um documento que chama termo de arbitragem, que ali define como serão pagos as demais despesas, inclusive de eventuais perícias, se necessário. O normal, via de regra, é rateado em 50% para cada parte. Então, todos aqueles custos que não foram apresentados, nós dividimos ao meio. Tá? Uhum. Certo. E o Fernando Jacinto pergunta: como o mercado exclui empresas que não cumprem a decisão se o processo é sigiloso? Eu quero antecipar aqui uma resposta. Vou dar a minha visão, e aí o Guilherme vai falar a dele. Eu digo o seguinte: o processo de arbitragem ele é sigiloso. A decisão é até aqui sigilosa. O não cumprimento expõe o devedor porque ele terá que sofrer um processo de execução. Então, do meu ponto de vista do judicial, né, eu vejo isso. A execução vai se tornar pública. Se ele cumprisse o acordo conforme foi determinado, tinha passado por ali. Mas como ele resistiu, ele terá que ser executado. E aí entrou em processo judicial convencional. E isso torna a condição pública. É exatamente isso, Maurício. Assim, ele é público desde que até o fim do processo de arbitragem na Câmara. Em caso de não... Sigiloso, né? Sigiloso. Sigiloso, desculpa. Nós só temos uma exceção à regra da questão do sigilo quando se trata de administração pública, mas não é o sentido. Depois que emitida a sentença e não houve o cumprimento espontâneo da sentença, o único meio que tem para executar é o Poder Judiciário, que é o único que tem o poder coercitivo de tirar alguma coisa de alguém. Então, a partir do momento que ingressa no Poder Judiciário, ele se torna um processo público. O que significa, gente? O que vai estar no Poder Judiciário é apenas a sentença judicial. Todas as outras informações ficam revestidas de sigilo no processo de arbitragem. Tá? No processo judicial, a mesma coisa é você executar o cheque. Você apresenta o cheque, não apresenta a relação e todos o que foi discutido. E aí se torna público. Para vocês verem, assim, nós temos grupos de advogados, grupos de câmaras, grupos de consultores que atuam na arbitragem,
e empresas que são contratadas que ficam consultando sites de tribunais de justiça, analisando decisões sobre não cumprimento de sentenças arbitrais. Isso é bem comum para nós do meio. Isso. E aí, bom, eu recebi todas as que a Glória identificou, mas eu passando o olho aqui, eu recebi no privado uma pergunta da Ana Lúcia Parente. Ela pergunta o seguinte: como executar através do judiciário brasileiro um cliente no exterior, sendo que pode haver divergência na legislação? E aí a gente entra no grande trauma do direito internacional privado. Se você fez direito e algum dia você aprendeu, né, teve aula de direito internacional privado, eu já fui professor de direito internacional privado, nós temos a Lei de Introdução ao Código Civil, que tem lá, quando houver um elemento de conexão internacional, o que fazer? E o nosso sistema de direito internacional privado, ele é fantástico ao determinar, com base na situação, quem é responsável para julgar o caso. Essa é a função. Então, primeiro de tudo é determinar, peraí, quem está te devendo é o chinês? É lá na China que está te devendo? Pois bem, dentro dessas condições, então é aqui, nós somos responsáveis por julgar. Aí você entra com um processo contra uma empresa chinesa aqui no Brasil, ganha a causa rapidamente, né? 8 anos, está tudo resolvido, né, Guilherme? Fácil, fácil. Sim. Bacana. E aí, executa. Vai executar. Aí você vai entrar num outro procedimento, que é a execução internacional de sentença estrangeira, que, porventura, a China pode ou não reconhecer e ter o seu procedimento para reconhecimentos. Então, se você achava que 8 anos foi pouco, pode colocar aí mais uns 3 ou 4 para resolver e talvez, ainda assim, não vai conseguir executar. Então, gente, usar o sistema judicial para execuções internacionais é exatamente aquilo que leva assim, a uma inconformidade geral, a uma insatisfação total. Por isso que as ferramentas de mediação e arbitragem na relação comercial internacional são a ferramenta que nos dá o meio de segurança jurídica nos nossos atos. Não conte com o sistema judicial. Não é porque é o brasileiro, não, de maneira alguma. O sistema judicial de todos os países do mundo passa pela mesma situação. É processo demais para juiz de menos. É procedimento demais para necessidade de menos. Então, não tem saída. Nós precisamos exatamente usar essas ferramentas que são a grande saída. A mediação e a arbitragem são céleres, são objetivas, se dão no âmbito privado, e por isso a arbitragem institucional, como o Guilherme falou, é tão importante para nós. Porque existe uma organização, uma câmara de comércio bem fundada, estabelecida, a Associação Comercial de São Paulo, com mais de 100 anos de existência, ela oferece esta respeitabilidade necessária ao entendimento de que aquele procedimento ele é sério. Então, por isso que nós somos respeitados no mundo. Terceiro lugar em reconhecimento no mundo. É importante, temos que usar esse caminho. Então, o sistema judicial não é adequado para a solução de conflitos comerciais internacionais. Certo, Guilherme? Basicamente, falou tudo, Maurício. Assim, falei tudo. A questão, assim, gente, nós temos que partir da premissa que nós estamos falando da exceção, da exceção, da exceção. Tem que dar muita coisa errada para chegar nessa hipótese. Exato. Então, assim, para quem trabalha para a gente enxergar essas hipóteses, é muito incomum no nosso meio de arbitragem que vai ter um cumprimento. Nós temos que entrar com uma execução aqui no Brasil para executar bens lá de uma empresa da China através de carta rogatória, e a gente tem problema com a legislação local. Embora a Convenção de Nova York veio para unificar os entendimentos de todos os Estados membros que são signatários e aceitam, a partir da assinatura, aceitam as decisões arbitrais de todos os países, mas isso é exceção, exceção. Vai ter dificuldade? Provavelmente sim. Como qualquer processo judicial em qualquer país do mundo. Imagina nos Estados Unidos, todos os estados as legislações são independentes, completamente diferente uma da outra. Mas, assim, isso é a exceção da regra. Então, em pouquíssimos casos, isso vai acontecer.
Porque a mediação e a arbitragem lá fora, ela é muito mais regra do que para a gente. Então, lá começam com as cláusulas já de mediação e arbitragem, diferentemente daqui. Então, a partir do momento que a gente manda para lá um contrato dizendo aqui é arbitragem, poxa, nós estamos tratando de gente adulta, de pessoas que estão de boa fé e quando tiver problema querem resolver isso da melhor forma possível, que não gere prejuízo para ninguém. Então, você já mostra boa fé no início do contrato. Então, as dificuldades jurídicas vão existir em todos os lugares, as estruturas do judiciário são diferentes, mas isso, reforço, é a exceção da exceção da exceção da regra. Maravilha. Bom, senhoras e senhores, concluímos aqui as respostas que tinham aqui para serem respondidas. Devolvo assim a palavra à nossa coordenadora geral, gerente geral da área, Glória Kang. Pessoal, muitíssimo obrigada. 12h30, a gente passou um pouquinho do horário. Eu agradeço demais aqui a participação de vocês. Só para relembrar, então, que essa live ela vai para o nosso canal do YouTube. As perguntas que nós não conseguimos responder, que vieram da ficha de inscrição, a gente vai selecionar algumas e postar no Especialista Responde. E a gente se vê, então, na próxima. A gente vai ter uma pausa na semana que vem. Nós não teremos a nossa live na semana que vem, porque tem um evento do nosso parceiro, que é o Invest São Paulo, com o Poupa Tempo do Exportador. Então, a gente vai fazer uma pausa na semana que vem e a gente retorna na outra semana, então, com mais informações. Muito provavelmente, só para vocês estarem a par, a gente vai iniciar uma série de lives sobre importação agora. Então, a gente vai fazer Incoterms novamente, mais voltado para a importação e assim como a gente tem feito na parte de exportação. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Já antecipando aqui, um excelente final de semana para vocês. Obrigada.